E por falar em informação que gera conhecimento, né, você certamente deve ter recebido um monte de mensagens confusas falando sobre vacinação, sobre o processo, né, de vacinação, de reação corrente, a reação de várias correntes que querem negar a ciência, negar a história, negar todo um processo de estudos, né, científicos. Então, o tema de agora, de a partir de agora, é fake news, é sobre comunicação e vamos entender como o impacto das fake news tem sido medido sobre a vacinação no Brasil e por isso vamos conversar a partir de agora com a pesquisadora na área de comunicação, Maria Carolina Aves. Seja muito bem-vinda. Maria Carolina, qual que é a sua preferência? Olá a todos, boa tarde. Todo mundo me chama de Maria. Pode me chamar de Maria. Então eu vou chamar de Maria. Seja muito bem-vinda, Maria. Hoje, dentro do seu trabalho, dentro das suas pesquisas, o que vem chamando mais atenção e provocado mais estudos com relação à desinformação, que é a fake news? É um tema muito importante de ser estudado, né, e pesquisado. O que mais vem chamando a atenção é uma coisa que nós chamamos de comportamento informacional. Como as pessoas se comportam a partir de uma informação que é gerada e que chega até você. Porque as fake news, né, as notícias falsas, elas têm um caráter muito compartilhável. Ou seja, são aquelas informações que você recebe e não consegue guardar para você. Você precisa, tem essa necessidade de transmitir essa informação para mais gente. Então, o que mais tem sido estudado é o comportamento das pessoas a partir do momento em que elas recebem essa mensagem. Porque a única forma que tem de extinguir as fake news é nós, usuários de internet, mudando o nosso comportamento de informação. Então, a partir do momento que você recebe essa informação, você precisa verificar, conseguir entender se é uma notícia realmente verdadeira antes de passar para frente. Isso que é o mais importante, porque notícias fake sempre vão circular aí pela internet, só que elas vão perdendo força se não forem tão compartilhadas. Só que aí elas vêm naturalmente com esse apelo compartilhável. E aí a gente vê, principalmente em grupos, né, em aplicativos de mensagem, em mensageiros aí, nós vemos que as pessoas têm esses aplicativos, têm essas redes sociais, né, como principais canais de comunicação para que se mantenham informadas. E isso é muito perigoso, né? Porque nós temos diversos canais de comunicação, diversas formas de você se manter bem informado, sem que seja através de um aplicativo, sem que seja através de um grupo ali em que você tem várias pessoas e você não sabe se essa pessoa verificou a informação antes de mandar para você. Então, eu preciso tomar bastante cuidado, principalmente no contexto da pandemia, quando se fala em vacina, que é uma decisão importante, né, e que tem a ver com o todo, com o macro, né, não tem a ver só com você, tem a ver com todo mundo. Então, é uma temática realmente bem importante da gente conversar sobre. Maria, e o que te inquieta mais como pesquisadora e você tem acompanhado aí nos trabalhos que desenvolve? É o fato dessa característica do conteúdo ser compartilhável ou que as pessoas só compartilham porque elas acreditam? Eu não vejo ninguém que compartilhe algo que não acredita. Engraçado isso, né? Porque se você for questionar a pessoa que compartilhou, talvez ela nem acredite tanto, e você tenta entender a opinião dela, mas ela só acreditou naquilo que a pessoa mandou para ela. Então, talvez ela forme sua opinião através de um tio, uma tia, um amigo que mandou essa mensagem. E esses aplicativos mensageiros, né? Você me pergunta o que mais me inquieta é esse fato das pessoas acreditarem no que pessoas dizem. Pessoas acreditam em pessoas. Essa talvez seja a maior lição de marketing, né? Eu sou também da área do marketing digital, e essa talvez seja a nossa maior lição de marketing, que pessoas acreditam em pessoas. Por que todo mundo recebe uma informação e acredita? Porque não é um canal de comunicação que falou, não é uma empresa que falou, é uma pessoa próxima, é um amigo, é um colega, é um parente, né? Uma pessoa que trabalha junto com você. Então, é isso que são duas frentes, né? Claro que a pessoa que
cria essas informações, que na verdade é um grupo, e nós sabemos que a Deep Web, né, a internet mais proibida, a parte mais obscura da internet, é muito mais grandiosa do que a parte que a gente conhece, né? Então é um grande buraco negro. Então existem as pessoas que criam essas notícias, mas isso nem é tão relevante, porque se existe esse trabalho dessas pessoas que fazem isso, é porque aqui do outro lado tem gente que recebe essas informações e compartilham. Então, isso é o que mais me inquieta. Pessoas que, com acesso à informação que nós temos, em que com um comando de voz, você consegue acionar seu celular ali e fazer uma pesquisa rápida em um buscador qualquer, você continuar compartilhando informação que você não sabe se é verdadeira é realmente o que mais me inquieta. E aí, em cima dessa sua inquietação, o fato das pessoas, vamos dizer assim, a imprensa, ela tem aí mais ou menos, sei lá, uns 200 anos, né? Desde o Gutenberg, né? Vai dar mais ou menos, quando tem a invenção da prensa, é onde se cria a imprensa, vamos dizer assim. As pessoas sempre se acostumaram com um hábito, são um hábito aí de 200 anos, vamos colocar que o que saiu no jornal, é verdade. Saiu no rádio, é verdade. Saiu na televisão, é verdade. Esse comportamento, essa característica sendo mantida para o ambiente digital, onde não há um controle, uma gestão, uma análise daquele conteúdo que está sendo postado, daquela opinião. É aí o grande terreno fértil da desinformação. As pessoas estão mantendo um hábito antigo para uma plataforma nova? Nossa, muito boa colocação. É justamente isso, sabe? Porque um tempo atrás, para que a gente pudesse ser transmissor de conhecimento, para que você pudesse transmitir alguma coisa que você pensa, você precisava ser convidado para ir a alguma televisão, né, algum rádio, alguma coisa, e você poderia expor sua opinião. Hoje não. Hoje você consegue pegar seu celular, criar uma conta numa rede social e não tem moderação de ninguém. Claro, as redes sociais, elas têm filtros ali para poder tirar esses conteúdos racistas e tudo mais, mas não é uma gestão, não é uma moderação, só tem um certo controle ali por inteligência artificial. Então, isso com certeza faz com que a desinformação ela aconteça com muito mais fluidez. É um terreno muito fértil para quem gosta de compartilhar a desinformação. Até teve um termo que foi muito trabalhado na pandemia, que é infodemia. A pandemia da desinformação, porque junto com a pandemia do coronavírus, veio muito forte essa questão da desinformação, porque mensagens são trocadas o tempo todo, né? E nós sabemos que as pessoas têm necessidade de informação, todo mundo quer ficar bem informado ali o tempo todo, só que a gente precisa começar a selecionar melhor as fontes de informação. E é isso que está faltando nos usuários. Nós percebemos que, claro, não dá para generalizar, mas o principal público que dissemina fake news, notícias fake, são o público mais velho, são pessoas que não têm tanta intimidade com a tecnologia. E nem só fake news, mas também acabam clicando em links maldosos, acabam comprando coisas ali na internet que não são de lojas confiáveis, não fazem uma busca ideal. E por isso tem sido muito falado sobre o termo revolução digital, porque a gente começou dessa forma muito acelerada, né? Até um ano atrás, poucas empresas tinham essa questão do digital tão acelerada e aí do nada elas se viram obrigadas a isso. Então, talvez, ao invés de revolução digital, tivesse sido melhor para a informação de todos uma adaptação digital, sabe? No sentido em que todos começassem a se acostumar com essa necessidade da informação, de compartilhamento de informação. Mas você muito bem falou sobre os buscadores e sobre as redes sociais que não tem ali uma gestão. E, inclusive, até o título do meu primeiro livro é SEO de verdade, se não está no Google, não existe. Esse título, se não está no Google, não existe, ele veio através de uma frase que, claro, é uma máxima na internet, né? Mas eu escutei uma pessoa falando assim um dia, uma pessoa aleatória falou assim, mas se está na internet é verdade. E isso me inquietou, de verdade. Eu fiquei pensando, como assim se está na internet é verdade? Nem tudo. Porque nós temos blogs compartilhados, Wikipedia é o mais famoso deles, em que você pode chegar ali e mandar a sua dúvida, sua opinião sobre algum tema, e aquilo vira uma verdade absoluta. E isso é muito grave,
porque nós não sabemos até que ponto essa é uma verdade. Uma das áreas, claro que na pandemia isso acontece demais, mas uma das áreas que mais sofre com isso é com a nutrição, porque você pesquisa sobre algum alimento ali e nem tudo que está ali na internet é a verdade. Talvez não foi o nutricionista que escreveu, foi uma pessoa aleatória que acha que ovo faz bem ou ovo faz mal, leite faz bem ou leite faz mal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com o que é opinião, o que é realmente informação, e por isso que a ciência precisa ser cada vez mais valorizada. Porque cada vez que a gente publica um artigo, publica um estudo, é porque aquilo foi verificado com critérios muito sérios que a ciência exige, né? Então, as fake news, elas têm muito disso, do compartilhamento ser muito rápido, muito ágil. Você mal recebeu uma mensagem em um grupo, você já vai no outro grupo, já percebe que está todo mundo falando dessa mesma mensagem. Então, essa coisa muito acelerada também faz parte desse cuidado que a gente precisa ter na hora de compartilhar. E aí, Maria, você citou a questão assim desses estudos, né, que tendem as pessoas com menor conhecimento técnico de manuseio da tecnologia são aquelas que são mais sensíveis a, inclusive, compartilhar essas informações. E, às vezes, nós estamos numa TV aberta, num rádio aberto, estamos disponíveis no YouTube. Pode ser que alguém se depare com a nossa entrevista e fale, mas lá vai de novo falar de fake news, é o Trump, porque o Trump acabou popularizando isso. Como é que a gente pode popularizar esse tipo de cuidado, esse tipo de conscientização para todas as idades, mas principalmente para esse grupo sensível? Como é que a gente conversa com eles explicando sobre desinformação? Então, é muito importante isso. Com esse público que não tem tanta intimidade com a tecnologia, inclusive tem, né, pessoas na minha família e tal, que não tem tanta noção de tecnologia e tanta intimidade, eu gosto de conversar aos poucos. Ao invés de você chegar e falar para a pessoa, olha, cuidado, pesquisa na internet antes, abre o Google, faz isso, tal, vê se tem um de português, vê se tem um link quebrado, aos poucos. Primeiro você vai e fala, olha, toda vez que você receber essa informação, qualquer informação, inclusive no WhatsApp, tem uma lupa do lado das mensagens que são compartilhadas com mais frequência. É só clicar ali em cima que ele já vai abrir direto no navegador para você conseguir entender se essa é uma notícia verdadeira. Então, é preciso instruir essas pessoas que não têm tanta intimidade, só que também, acho que antes disso, nós todos precisamos aprender a verificar uma notícia. Porque às vezes a gente está ensinando uma coisa para uma pessoa, só que nem às vezes a gente mesmo acaba caindo em uma fake news. Esses dias atrás, num grupo de WhatsApp, uma amiga de uma idade assim, perto dos 30 anos, super da tecnologia, estuda isso, inclusive, ela mandou uma notícia falsa. E que todo mundo estava mandando, pessoas de credibilidade, assim, estavam mandando. E aí, depois de um tempo, nós descobrimos que aquilo era fake e ela falou, meu Deus do céu, eu falo isso para todo mundo, para tomarem cuidado, falo isso para minha mãe, para minha avó o tempo todo, e eu caí numa notícia falsa. Então, por um pequeno deslize, às vezes a gente acaba disseminando esses discursos, né, essas notícias que são falsas. Então, uma das coisas mais importantes, né, claro que a gente já falou sobre isso, né, tomar cuidado para ver se é realmente uma informação ou se é a opinião de alguém dentro de uma informação, é muito importante, mas também uma das coisas mais recorrentes são erros de português. Dentro dessas mensagens, se tiver algum erro de português bem brusco, pode ter certeza de que se trata de uma notícia falsa. E não só disseminar a notícia, como também clicar em links, são coisas que a gente não deve fazer. Eu tenho falado bastante para esse público que é mais velho, assim, que gosta muito de rede social, eles são usuários que ficam muito tempo, que às vezes tem algum joguinho lá no Facebook, por exemplo, clique aqui, veja que animal você seria se você tivesse nascido animal, veja como seria o seu rosto se você fosse homem ou se você fosse mulher. Então, muito cuidado com isso, porque todos esses joguinhos, assim, essas coisas que você precisa mandar seus dados, isso tudo é muito perigoso, né? A gente fala aqui sobre fake news, mas não é só isso. Tem também quebra de dados, tem também compartilhamento de dados, tem vírus maliciosos, então tem várias coisas perigosas dentro da internet, por isso que não é uma terra de ninguém, a gente precisa tomar bastante cuidado. Maria, estava pensando aqui, fake news é um fenômeno novo na nossa sociedade, é um fenômeno contemporâneo ou ele é percebido
em outros momentos na nossa história? Não, já acontecia, até porque, assim, desde que o homem é homem, a gente se comunica, e esse é um problema de sociedade mesmo, né? Até as pessoas acham que rede social é uma coisa de agora. Não, na verdade, rede social existe desde o homem das cavernas, em que os homens se reuniam e conversavam entre si, e formavam uma rede de pessoas ali, então é uma rede social. Isso acontece desde sempre, desde o início da história isso acontece, essa disseminação de notícias que são falsas. Só que hoje isso é percebido com muito mais frequência. Primeiro porque as empresas de tecnologia, elas ativaram filtros de inteligência artificial que fazem com que essas notícias sejam verificadas e sejam identificadas com mais rapidez e com mais precisão. Mas também porque o acesso à informação ficou muito fácil. Então, antes, se um músico quisesse publicar uma música nova, por exemplo, ele precisaria da ajuda de uma gravadora, de uma produtora. Hoje não. Hoje ele pode criar uma conta, ele pode colocar o áudio dele na nuvem e transmitir em streamings, no Spotify, no Deezer e assim por diante. Ele pode gravar um vídeo e postar no YouTube. Então, pelo fato do acesso à informação, por isso dizem que nós vivemos na era da informação, por estarmos nesse quesito tão próximo de nós, isso foi disseminado com muito mais força. Então, se antes existiam notícias falsas, hoje existem muito mais e elas são espalhadas com muito mais rapidez. E cada vez mais difícil de ser identificada. Isso a gente tem que reconhecer também, porque quando a gente pega essas com erros de português, elas são grotescas, né? Mas o trabalho que é feito por várias agências de checagem, né, aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Eu vi um levantamento recentemente, o Trump chegou a espalhar mais de 100 mil informações falsas, né? E existe um movimento de monitoramento com os políticos, e aí eu não vou direcionar para Bolsonaro, para governadores ou prefeitos, mas todos de uma maneira geral. Sempre no tom político, sempre foram num jornalismo que era baseado no discurso apenas e tinha as suas informações replicadas porque ele, como prefeito, governador, presidente, já chancelava aquela informação. E hoje a checagem desses dados, a checagem da informação coloca muitas vezes em xeque, né, a autoridade, não a autoridade dele como presidente, mas a autoridade para falar sobre esse assunto. Então, a gente tem sido cada vez mais difícil, tanto de pegar quanto de mentir, né, Maria? Eu concordo com você. E até porque, assim, claro que quando a notícia vem de alguém que você acredita, de relevância e tal, é diferente. Mas olha só, teve uma pesquisa do ano passado, quer dizer, de 2019, dezembro de 2019, que mostrou que 79% das pessoas que responderam à pesquisa tem o WhatsApp como sua principal fonte de informação. E quem que está lá no WhatsApp? São os políticos, claro que vão disseminando também. Sim, tem equipes para isso, a gente sabe que isso acontece, né? Mas são pessoas. É seu vizinho, é seu tio, é sua tia. Então, isso é muito importante também da gente conseguir entender. Como assim? Olha que louca essa informação. O WhatsApp como principal fonte de informação, com tanto conteúdo bom e de credibilidade verificado que nós temos, né? O Brasil, eu sou grande fã do jornalismo, eu acho que o Brasil ele é um dos principais países do jornalismo que nós trazemos conteúdo de muita qualidade para a televisão, para o YouTube, para canais abertos. Então, as pessoas preferem acreditar naquilo que recebem de uma pessoa aleatória que não se sabe quem foi o verdadeiro criador dessa informação, do que preferem acreditar numa informação verificada. Por quê? Porque é mais fácil. Historicamente, o ser humano ele prefere aquilo que é mais fácil para ele. Será que é mais fácil acreditar naquilo que está ali no meu WhatsApp ou abrir meu buscador e ir lá e fazer uma pesquisa, por mais que simples, mas um pouco mais demorada, para conseguir ter a minha opinião? Então, eu que lido com alunos, assim, o tempo todo eu tenho falado para eles, busquem informação de fontes diferentes e crie e tenha a sua própria opinião. Não é porque você recebeu uma coisa no WhatsApp que aquilo é uma verdade absoluta. Vai tendo a sua própria definição das coisas, sabe? E quando se trata, assim, de política e de vacina, que é uma questão mundial e que vai afetar a todos, é uma coisa que a gente precisa redobrar ainda mais a atenção.
Porque, olha, eu vi uma notícia anteontem, falando o seguinte, que ela está circulando aí no WhatsApp bastante, mas só esses dias que fui dar atenção para essa notícia de tão estranha que ela é, de que as vacinas agora, que as vacinas chinesas, elas têm um chip líquido que vai ser inserido debaixo da nossa pele e que, através desse chip líquido, a China vai conseguir controlar, usando a tecnologia 5G, vai conseguir controlar suas vontades, seus hábitos, sua profissão, toda a sua vida. E as pessoas estão acreditando nisso. E essa mensagem está circulando no WhatsApp. Eu acho que a gente acaba perdendo a mão um pouco com tanta informação que nós temos, com tanta informação. E aí, por isso que as pessoas acabam acreditando em qualquer coisa que vem, porque não faz sentido, né? Um chip líquido não existe e ainda controlado pela tecnologia 5G lá da China. O 5G ainda nem chegou direito no Brasil. Ainda está tendo um monte de burocracia e tal, então não é nem nada que se popularizou. E aí as pessoas, ao invés de pensarem ou pesquisarem um pouco mais profundamente sobre isso, elas já vão compartilhando. Então isso é muito sério. É um assunto sério, a gente vai constantemente colocando em pauta aqui na nossa programação para gerar, a partir da informação, conhecimento. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, Maria, de compartilhar os seus conhecimentos com os nossos ouvintes e telespectadores e seguidores. Legal, gente. Eu que agradeço pela oportunidade de falar aqui um pouquinho. Muito obrigada. Conversamos, então, com a Maria Carolina Aves, ela que é pesquisadora na área de comunicação, e nosso tema e a preocupação que temos tido, né, e é o nosso trabalho aqui como Sistema Sagres, né, de zelar pela informação, a informação muito bem apurada, bem analisada, checada, os discursos analisados, para que a gente possa transformar informação em conhecimento e não em desinformação.